Oi, gente. Vou mostrar pra vocês meu dia hoje também. Hoje é quinta-feira. Não sei o dia do mês. Já... Que dia, hein, gente? Nem sei. Agora eu tô arrumando pra eu buscar minha filha na escola. Gente, meu carro estragou. Ai, eu vou com outro carro ali, mas... Vocês acreditam que meu carro estragou? Meu carro parou. Eu tava dirigindo, ele parou no meio da estrada. Não sei o que é. Não sei se é bateria, não sei o que é, não. Mas vai dar tudo certo, né? Em nome de Jesus. E aí, como vocês estão? O dia de vocês, a semana de vocês tá uma bênção. Hoje eu vou buscar minha filha à noite, talvez eu vou conhecer uma outra igreja que eu fui convidada pra ir. Peraí, deixa eu pegar meu creminho aqui. Aí, hoje eu vou conhecer, talvez, né? Como é que tá as coisas, gente? Gente, hoje, comentar com vocês uma coisa. Vou fazer um vídeo daqui a pouco. Acho que eu voltar, depois que eu almoçar, eu vou fazer um vídeo pro YouTube, vou gravar um vídeo também. Mas eu tava hoje vendo no Instagram, olha só um pouquinho. Eu tava no Instagram hoje, vi um perfil lá, eu segui uma moça, e aí ela postou um vídeo assim, de um cara falando de moças na academia, com roupas de academia. E o cara parecia pastor, sabe? Eu acho que é pastor, deve ser. Ele falando assim: vocês vestem essas roupas, você que veste essas roupas, você é uma vadia. Gente, eu não acreditei quando eu vi isso. Fiquei pensando assim, gente, o que dá na cabeça de uma pessoa de falar uma coisa dessa, né? Uma pessoa é vadia por causa da roupa que ela tá vestindo. Primeiro que Deus não chamou ninguém pra poder ficar julgando os outros. Você não vai converter ninguém. Você não vai levar ninguém pra Jesus, pra sua fé, pra sua crença, ofendendo as pessoas. Você já viu isso? Você é uma vadia. Por isso que você se veste assim. Vamos lá pra minha igreja. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Eu sou evangélica, mas eu já fui muito chata. Mas tem cada crente que é chato, né? Meu Deus do céu. Eles só te procuram pra te convidar pra ir pra igreja. Eles não te chamam pra ir num almoço na casa deles, pra tomar um café, pra poder... Não tô falando todos não, viu, gente? Uma boa parte. Não te chamam pra ir almoçar em algum lugar. Não te liga pra perguntar como que você tá. Eles só te mandam mensagem ou te liga pra te chamar pra ir pra igreja. Eles acham que é assim que se converte pessoas. Eles acham que você levando a pessoa pra igreja, que a pessoa vai ser salva. Pode ser que sim. Mas a forma mais certa da gente converter uma pessoa, levar a pessoa a Deus, é mostrar o amor de Deus através das nossas atitudes. Jesus falou: vocês serão conhecidos como meus discípulos por causa do amor que vocês têm uns pelos outros. Então, as pessoas vão saber que você é discípulo de Jesus, não é porque você tem cara de crente, porque você anda com uma Bíblia debaixo do braço, nem porque você vai numa igreja evangélica e fica pregando para os outros, não. É por causa do amor que você trata as pessoas, principalmente as pessoas que não têm nada para te oferecer. Então, se você que é crente quiser converter alguém,
Primeiro, deixa de ser chato, né? Porque quando você é um crente chato, fica na cola dos outros, você só vai afastar as pessoas. Você vai só afastar as pessoas de Deus e nunca vai atraí-las para Deus. Porque elas vão pensar assim, eu vou para essa igreja para ficar chato igual ela? Para ficar chato igual essa pessoa? De jeito nenhum. Agora, se você for uma pessoa de bem, uma pessoa bacana, uma pessoa agradável, uma pessoa que é, né, que é boa de conviver, que tem uma vida tranquila e tal, as pessoas vão olhar pra você e vão querer ser como você. Falar, o que tem nessa igreja? O que essa pessoa tem que ela é tão abençoada, que ela é tão gente boa? Aí eles vão querer conhecer o Deus que você serve. Agora, você, sendo uma pessoa que não conversa com ninguém, uma pessoa que não dá ideia pra ninguém, que só se dirige aos outros pra evangelizar, pra convidar pra ir pra igreja, só pra chamar a pessoa pra ir pra igreja. Você acha que as pessoas vão na igreja com você? Pode até ir, mas não vai gostar, porque elas percebem que você tá fazendo isso por interesse. Não é porque você realmente se preocupa com ela. Porque quando a gente se preocupa com uma pessoa, a gente liga pra ela, a gente manda mensagem, a gente procura saber como que essa pessoa está. A gente não fica só convidando ela pra ir pra igreja, né? Então, é só uma dica mesmo, que eu também já fui assim, eu já fui chata demais. Eu já fui uma crente nojenta, chata. Mas hoje eu aprendi, eu amadureci, né, gente? Depois de tantos anos, a gente tem que crescer, tem que amadurecer e mudar. Não pode continuar sendo a mesma pessoa o resto da vida, e chata, que ninguém suporta. Pera aí, só um pouquinho. Então, evangelizar não é chamar para ir para a igreja. Você pode chamar a pessoa para ir para a igreja, não tem problema nenhum, tanto que você quiser. Só que não só chame. Se você se preocupa com aquela pessoa, chame ela para ir na sua casa, almoçar com você, comer uma, sei lá, vamos na padaria, vamos tomar um café juntos, vamos em algum lugar, vamos bater um papo, vamos andar, vamos no parque. Isso você demonstra uma preocupação genuína com a pessoa. Quando você manda mensagem, procura saber como que ela tá, não fica só dando lição de moral e pregando pra pessoa o tempo todo, porque isso é muito chato. Isso afasta as pessoas de Deus, de você e de Deus. Gente, a mudança, o evangelho muda a pessoa de dentro pra fora. Não adianta nada a pessoa mudar o lado de fora se ela não mudar o lado de dentro. Então é o coração que tem que mudar. E quem faz isso é o Espírito Santo. A gente só somos detentores da mensagem. Mas quem faz a obra é o Senhor. Ele disse, não é por força nem por violência, mas é pelo meu Espírito. Então você pode falar de Jesus para quem você quiser, mas não fique só pregando, porque a Bíblia diz que o seu amor não seja somente de palavras, mas de fato e de verdade. Um amor demonstrado por atitudes de preocupação genuína e não somente de ficar pregando e dando lição de moral para as pessoas. Ninguém se converte com lição de moral. Ninguém se converte com críticas. As pessoas se convertem com laços de amor. A Bíblia diz que Deus nos atrai com laços de amor, com benignidade, com bondade. Jesus andava por toda parte, fazendo o bem e curando todos os oprimidos do diabo. É assim que Deus atrai as pessoas, fazendo o bem. Fazer o bem não é dar lição de moral. Fazer o bem não é só ficar blá 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 na cabeça das pessoas. Fazer o bem é socorrer as pessoas. Jesus disse que naquele dia ele vai colocar 2 grupos, um à sua direita e à sua esquerda. Peraí. Procurando um batom aqui. À sua direita ele vai colocar as ovelhas e à sua esquerda os bodes. Os bodes são as pessoas que pregam, que fazem um monte de coisa, só não cuida das pessoas, só não ama ninguém, não faz nada por ninguém, mas pregam.
achando que Deus só quer que você pregue. Ele falou, olha, vocês que estão à minha direita, vinde benditos de meu Pai para o reino preparado para vós antes da fundação do mundo, porque eu tive fome e me deste comer, eu estava nu e me vestiste, eu estava preso e me visitastes, qual mais? Eu estava doente e me visitaste, né? Aí eles vão perguntar, Senhor, quando que nós fizemos isso? Todas as vezes que vocês fizeram isso a um desses pequeninos que crê em mim, vocês fizeram para mim. E ele vai dizer para aqueles que estiverem à sua esquerda, ide malditos para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque eu tive fome e não me deste comer, eu tive sede e não me deste beber, estava doente e preso e não me visitastes, estava nu e não me vestistes. E ele vai dizer, eles vão dizer, né? Quando, Senhor, que nós não te demos de comer, que nós não fizemos isso ou aquilo para o Senhor? Ele vai dizer, todas as vezes que vocês deixaram de fazer para um desses pequeninos, vocês deixaram de fazer para mim. Então, ele está falando de cuidado, não só de evangelismo, não só de pregação. Ele está falando de cuidado, de realmente se preocupar com o bem-estar da outra pessoa, se preocupar com aquela pessoa que está com necessidades físicas, de fome, de necessidade mesmo, necessidade de visita, de companhia, de estar perto, sabe? Necessidade de roupas, necessidade de estar perto. Então, cuidar, amar a Deus, gente, é amar pessoas. E não é só ficar pregando. A palavra de Deus diz assim, se você disser pro seu irmão que tá com necessidade, vai, Deus te abençoe, vai em paz, Deus te abençoe, o que você tá fazendo demais? Se você não der ela algo para comer. Então, cuidar, amar, gente, é cuidar das pessoas, é fazer o bem. Jesus andava por toda parte fazendo bem. Não é só pregando, ele pregava também, mas ele primeiro fazia o bem para depois pregar. Porque depois que ele fazia o bem, aí ele atraía as pessoas para ele. Aí as pessoas vinham e ouviam a mensagem que ele tinha. Agora, se ele estivesse só pregando e não fazendo nada de bom, ninguém ia dar ouvido para ele, porque ia achar que ele é mais um religioso, mais um doido pregando aí. Mas Jesus fez além do que simplesmente palavras. Ele demonstrou amor, compaixão, misericórdia. Então, que o nosso evangelho seja muito mais do que simplesmente moralismo, pregações. A gente tem que pregar, mas a gente tem que fazer, amar, cuidar das pessoas, se preocupar genuinamente com as pessoas, né? Quantas vezes você ligou, você mandou mensagem para alguém para perguntar como que ela está, né? A pessoa, tem pessoas aí que talvez tem anos que você não procura. Então, a gente tem que mostrar o nosso evangelho, não é só com palavras. Palavras somente não mudam. O que muda é o amor. A Bíblia diz que nós seremos conhecidos como discípulos pelo amor que nós temos. Então, o amor é o maior mandamento. Ele disse, ainda que eu fale a língua dos anjos e dos homens, ainda que eu tenha poder a ponto de transportar montanhas, fé, né? A ponto de transportar montanhas, ainda que eu tenha o dom de fazer maravilhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Eu serei como um sino que retina, ou seja, um sino que faz barulho. Se você é um crente que só prega para os outros, você é igual um sino que só faz barulho, mas não faz nada. Então, cuidado para você não ser um sino tão incômodo, tão chato, que em vez de você atrair as pessoas, você afasta elas de Deus. Imagina você ficar ouvindo um som de um sino badalando no seu ouvido o tempo todo. Você vai ficar doida, não vai? Não tem ninguém que aguenta. Então, tem crentes que são como sinos. Eles só ficam fazendo barulho. Não fazem mais nada. Então, que a gente venha mudar o nosso comportamento, nos tornar pessoas mais agradáveis, mais amáveis, né? Do que ficar dando lição de moral, achando que as pessoas vão se converter com as nossas lições de moral. Gente, eu tenho uma antipatia de gente que fica dando lição de moral. Eu tenho antipatia disso. Então, por favor, gente, se você quiser ganhar almas para Jesus, deixa de ser chato primeiro. Seja uma pessoa mais legal. Deus te abençoe. Jesus ganhava almas porque ele era gente boa. Ele ia em todas as casas, comia com as pessoas, ele não ficava só pregando para os outros. Tem gente que não se mistura com ninguém, já viu? Ele anda só no grupinho deles, da elite. Então,
Eles querem converter as pessoas à marra. Mas Jesus não era assim. Jesus se fazia humilde, se fazia pequeno e se sentava com eles. Como Paulo disse, né? Eu me fiz louco para os loucos ou para os tolos, não sei direito. A gente tem que estar junto às pessoas, preocupação real, ligar, procurar, chamar para estar aí, sentar, conversar. Isso é amor verdadeiro. Esse negócio de só ficar blá, 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 isso não é amor verdadeiro. Hoje eu vou fazer um vídeo na hora que eu voltar pro nosso canal, mas essa fica uma mensagem pra você, tá? Grande beijo, amo vocês, tá? Do coração mesmo, de verdade, viu? Que Deus abençoe a sua vida, seu dia, tá bom? Tchauzinho.